Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia. Tudo bem com você? Eu estou animado porque a gente está aqui no início de uma nova série e o tema é esse. O tema é não temas, mas não é não temas do tema, né? É não temas do medo mesmo, sabe? É muito interessante isso, sabe? A gente precisa conversar sobre isso. Por que, pastor, falar sobre isso nesse tempo? Porque é o que eu observo na vida das pessoas. O inferno, ele tem essa proposta. Eu estava falando com você no primeiro vídeo. Se você não assistiu, volta lá, é importante. O inferno, ele tem essa proposta, baseado naquilo que nós enfrentamos, ele lançar o medo sobre a nossa vida. Porque no momento que o medo começa a governar, o inferno já está em vantagem. Você compreende isso? Por isso que a gente precisa aprender sobre esse assunto. Sabe, queridos? E eu tenho visto as pessoas muito temerosas. Sabe, enfrentamos, preste atenção, eu e você sempre enfrentaremos situações difíceis que nos desafiam, mas a gente precisa vencer o medo, porque uma das primeiras coisas que acontece é o medo querer entrar, e se ele entra e ganha espaço, a gente já está perdendo. Então a proposta desse devocional é para que você entenda e combata o medo para que a gente possa combater o combate da fé. Você entende? Porque é assim, o inimigo quer nos destruir, primeiro ele vai lançar o medo. Porque o medo nos fragiliza diante da ameaça. Você entende isso? Então é sobre isso que eu quero conversar com você. Por isso, esse tema é tão importante. Você vai ver por toda a Bíblia Deus falando isso aqui com o seu povo. Não temas, eu te falei, talvez seja a expressão mais repetida na Bíblia. Então a gente pode colocar assim, a ordem número 1 de Deus seria isso aí, não temas, cara, porque não tem algo que se repete mais vezes. Eu não sei, assim, tô te falando, eu acho que não tem, tá bom? Então a gente vai começar porque diversas passagens, olhando só para a vida de Jesus, a gente vai ver em diversas passagens onde os discípulos estavam em situação difícil, enfrentando uma oposição, ou enfrentando um perigo, e isso acontece comigo e contigo. A gente vai ver Jesus chegando, os discípulos morrendo de medo e Jesus corrigindo. Olha, não temas. Como se ele estivesse dizendo, ó, vamos parar com esse negócio de medo. Se vocês continuarem com esse negócio de medo, não vai dar certo. Então não temas, não temas. Diversas vezes Jesus chega corrigindo essa questão. Então eu quero já começar por uma passagem, uma delas, que está lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Vamos ler junto? Olha... Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Então eles estavam numa cidade e tinham que atravessar para outra cidade. Eles faziam isso de barco. Olha lá, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Então entrou todo mundo no barco, Jesus também entrou no barco e os outros barcos o acompanhavam. Então vamos lá. Estão atravessando de um lado para outro. Levantou-se um forte vendaval. Olha aí, ó, oposição. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então preste atenção, isso aqui, esse barco simboliza a minha e a tua vida. Nós estamos navegando no curso da nossa vida debaixo de uma ordem de Deus. De repente a oposição se levanta querendo naufragar o nosso barco, a nossa vida, é o que aconteceu. E o barco começou a encher de água. Então vamos lá. Jesus estava no barco, queridos, e ele estava bem tranquilo, porque diz aqui que ele estava na popa do barco, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Meu Deus do céu. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Então essa era a visão deles. Pô, a gente está aqui enfrentando um baita de um problema e Jesus está dormindo, não está vendo, parece que não está se importando e a gente vai morrer. Sabe, queridos, é essa visão que o medo traz. Muitas vezes eu e você enfrentamos problemas e a gente não consegue ver na tranquilidade de Jesus. A gente acha que ele não está nem aí. A gente não consegue nem ver Jesus perto de nós. Percebe? É isso que estava acontecendo aqui. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E no verso 40, a gente fecha esse vídeo com esse verso. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto
medo, ainda não tem fé? A pergunta que ele faz, depois toda aquela situação e de tudo que aconteceu. Olha o próprio Jesus comparando o medo com a fé. Falando, ele está só dizendo o seguinte, se vocês estão com medo assim é porque vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem fé, vocês não estariam com tanto medo. Percebe? Então é isso aí, guarda essa palavra aí no teu coração. Vamos enfrentar dificuldades. Mas Jesus está no barco e não tem porque você ter medo. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Deixa teu comentário, deixa a tua curtida, o teu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deus abençoe você no nome de Jesus.